E aí, fala monarquista, beleza? Tudo bom com vocês? E aí, pessoal, sou Rodrigo Brasileiro. Para quem não me conhece, para quem conhece, também sou Rodrigo Brasileiro. Hoje é dia 2 de maio de 2020, sábado, mais um dia aí que a gente está de quarentena. E vamos discutir hoje com o cientista político Alexandre Pouchan sobre o impeachment apresentado pelo MBL contra o presidente Jair Bolsonaro, pessoal. O Alexandre é cientista político, faz umas análises bem bacanas. Meu cabelo só no gel aqui. Nem sei porque eu falei isso. Deixa eu ver se a galera ainda não tá chegando. Deixa eu chamar o pessoal. Aqui, cadê o Alexandre? Enviar aqui pro Alexandre. Enquanto a galera vai entrando aí no nosso chat. Se você estiver vendo esse chat pelo YouTube, curta e compartilha, porque isso ajuda demais a gente a estar compartilhando e a estar divulgando a causa monárquica. Mas ninguém chegou ainda. Ah, o pessoal já está chegando aí. Gente, cada dia eu vejo que estou mais careca. Só Jesus na causa. Alexandre Pouchan, já vou chamar o Alexandre para participar. Salve Maria, Jailson. Salve Maria. Paz de Cristo, salve Maria. E aí, Alexandre? Boa noite, Rodrigo. Tudo bom, cara? Tudo bom, cara? Obrigado aí, mais uma vez aí, você vem partilhar com a gente seus conhecimentos, cara. É um prazer, é um prazer. Olha, Brasil, mais uma vez, essa república, mais uma vez, está sendo melhor que novela, né? Para que Netflix se temos a República Federativa do Brasil, que a cada momento é uma emoção, né? Não resta a menor dúvida de que a República ela é algo assim extremamente instável. Ela não deu certo no Brasil, não existe nenhum argumento capaz de fazê-la com que ela seja defensável. Não dá. Realmente. Você vê, desde 88, já tivemos 2 impeachments e agora estão pedindo um terceiro. E é sobre esse impeachment que a gente vai falar, né? Isso. Pessoal, é o seguinte, o MBL apresentou por esses dias um pedido de impeachment em relação ao presidente Jair Bolsonaro, né? A gente não vai ler tudo, são 49 páginas, eu li tudo, mas o objetivo aqui não é a gente destrinchar esse impeachment, é destrinchar mais o cenário político em torno do impeachment. Talvez a gente possa fazer uma live depois para ver os argumentos jurídicos, mas um dos critérios que o MBL apresentou para falar do crime de Jair Bolsonaro, para justificar o impeachment, foi o crime de responsabilidade como manifestação como participação nas manifestações que o MBL julgou como antidemocrática, e para isso ele trouxe como comprobatório alguns tweets. O Twitter já está tão importante que ele serve até como peça jurídica. Uma manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo estar estarrecedor com as manifestações que pediam supostamente intervenção militar. Cita também um Twitter do Gilmar Mendes, e ele coloca como uma prova comprobatória de que aquelas manifestações que o Jair Bolsonaro participou, uma foto aqui, vou colocar no meu tablet, isso aqui pode ver. Aqui, ó. Mas assim, pelo que eu li na peça, coloca outra foto aqui, mas nada relacionado diretamente ao Bolsonaro, né? Nenhuma declaração específica do Bolsonaro dizendo que é contra ou a favor. Aliás, o Bolsonaro até já se posicionou contra o fechamento de congresso, essas coisas, mas isso aí serviu como um embasamento jurídico para o MBL, o que, ao meu ver, é uma grande forçação de barra. Eles não apresentaram nada concreto contra o Bolsonaro, pelo menos nesse quesito do crime de responsabilidade. Também não estou dizendo que o Bolsonaro intimamente não queira fechar o Congresso, não estou dizendo uma coisa ou outra, estou dizendo assim, que explicitamente
você não tem nada robusto. E uma das coisas que eles falaram aqui, a única frase que eles citam do presidente que possa servir como base para o crime de responsabilidade é a frase que ele cita aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Eu tinha anotado uma pasta, mas eu poderia ler tudo. É quando eles falam assim, quando o Bolsonaro cita o seguinte: todos no Brasil têm de entender que estão submissos à vontade do povo. E o MBL entendeu essa frase como uma frase uma frase antidemocrática. E, portanto, eles colocaram essa frase aí no... Agora que eu não tô... Aqui, eles falam assim, eles grifam: todos no Brasil têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Tenho certeza, todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. E vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. E o MBL considerou essa frase como uma frase antidemocrática. E aí, Alexandre, diante dessa confusão, o que temos a dizer? Olha, temos uma frase muito boa no filme 1984, quando eles estão torturando lá o personagem pelo crime de pensar, porque pensar virou crime. E aí diz assim: quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2 é quanto eu quiser. Né? O Cazuza berrava: 2 mais 2 é quanto a gente quiser. Então, é assim, uma frase que você poderia pensar: todo poder emana do povo, né? Está na Constituição de 88, e se você pensar numa representação direta, ou seja, existe uma discussão na ciência política se o deputado, ele quando é eleito e ele assume o mandato, se a postura dele é livre ou não. Porque tem deputado que vai dizer o seguinte: olha, não quer dizer que eu tenha tomado posse como deputado que eu devo obedecer à minha constituinte, quer dizer, ao meu local onde eu fui eleito. E tem deputado, por exemplo, o recall que o nosso Luiz Felipe estava pensando em aplicar no Brasil, tenho certeza que ele não vai conseguir, porque os deputados não vão gostar dessa ideia, que é de fazer com que o deputado, caso ele não represente a sua Constituição, ele possa ser removido. Imagina Como o seguinte, é que é o nome? se você tem... Constitui... Como é que é o nome técnico? Constituinte, a sua área de Constituição, o seu distrito eleitoral. Tá. Tá? Então pensa o seguinte, depois eu te explico com mais calma. Vamos fazer o seguinte, vamos usar menos termo técnico. Você tem um voto distrital. Nesse voto distrital, um candidato é eleito. Imagina que o Rio de Janeiro inteira seja um distrito. E aí, se você conseguir uma certa porcentagem de pessoas desse distrito que seja a favor da retirada desse deputado, esse deputado sai. Então, você veja que esse instrumento dá um poder ao cidadão de dizer para o deputado o seguinte: olha só, você foi eleito para nos representar. Se você não está nos representando, eu tenho o direito de te tirar. Então, isso é uma discussão na ciência política, é uma interpretação, cada pessoa vai usar de acordo com a sua visão política, que o deputado ele é livre. Então, se o deputado pensa que ele é livre, ele vai dizer que essa frase é o seguinte: olha, eu fui eleito pelo povo, você me transferiu o poder e eu agora utilizo de acordo como eu quiser. Você me deu um cheque em branco. Mas uma outra linha vai dizer o seguinte: olha só, você foi eleito, Vossa Excelência foi eleita para representar a sua base eleitoral, como é chamado no Brasil,
e o senhor não está representando a sua base eleitoral, logo nós pedimos que você saia e dê lugar a outro. Então, não necessariamente eu vejo essa frase como antidemocrática. É uma interpretação. E como eu comecei no início da nossa live, a interpretação, você pode fazer o que você quiser, né? 2 mais 2 é igual a 5. Então, o crime de pensar, você pensar a respeito do que é o papel do parlamentar, pode ser que vire a ser crime, né? Mas por enquanto não é. Então, por enquanto, é uma atitude de liberdade, nós estamos numa democracia, nós estamos num Estado de Direito, em que existe uma legitimidade nos pleitos apresentados pelas pessoas. Se reunir para manifestar uma opinião é um direito. E você mostrou as plaquinhas, né? Imagina o seguinte, eu faço uma manifestação da esquerda. Aí aparece, eu chego lá na manifestação, comunismo já. Será que eu estou atentando contra a democracia? Socialismo já. Viva Maduro. Será que um partido político dá apoio a um ditador também é um atentado à democracia? Né? Então, você tem partidos políticos que apoiam Fidel Castro, Che Guevara, Maduro, Kim. Isso é uma coisa a se pensar. Quer dizer, se você tem... Ou você tem o mesmo peso para todos os lados, ou você está utilizando a lei de acordo com o seu viés. Né? E isso é problemático. Isso é problemático no Estado de Direito. Porque o Estado de Direito... Pode falar. Não, concluí. Não, pode falar. Mas considerando assim, a impressão que eu tive, que é uma impressão leiga, não é uma impressão técnica, já que eu não sou advogado, mas já estou caçando um advogado aí para conversar tecnicamente com a gente, é que o MBL quis forçar uma barra, né? Ele pegou elementos assim verdadeiros, já que havia pessoas ali que clamavam pela intervenção militar, tinha gente que pedia o fechamento do Congresso, assim como tinha gente que pedia muita coisa, ponto. Ele pegou elementos verdadeiros e colocou num ordenamento que favorecesse a sua narrativa. Eu andei fazendo uma revisão no Twitter do MBL, que é um movimento, às vezes as pessoas assim, não tenho nada contra o MBL em si, a gente está fazendo aqui uma análise técnica do momento. Inclusive, no último encontro fluminense, eu convidei 2 pessoas do MBL para participar, palestrando. Então, assim, não tem nenhum problema pessoal com o MBL. Mas, diante dos fatos que estão acontecendo, a gente quer tentar entender. Até porque, embora a gente seja monarquista, a gente sabe que o modelo republicano é errado, mas a gente está nessa república e não tem como a gente fugir dela. Então, assim, segundo o MBL, deixa eu anotar aqui, o MBL ele não tem feito nenhuma menção a Rodrigo Maia. A gente tem que lembrar que o Rodrigo Maia ele recentemente participou, ou foi convidado, não sei, ele não recusou, não sei se na hora ele faltou, a dividir um palanque virtual junto com o Alcolumbre, Maia e Alcolumbre são do DEM, com o FHC, um palanque virtual da CUT. O que a visão do MBL, o MBL sempre bateu de frente com a CUT. Não houve nenhuma crítica do MBL a essa participação do Rodrigo Maia. Eu já achei estranho. Depois, se a gente for olhar no MBL dentro do núcleo paulista, olhando especificamente o Fernando Holliday, desde o dia 24 de abril, o Fernando Holliday ele não cita nada do governo Dória. E esse mesmo governo Dória, ele fez uma compra de respiradores custando 3 vezes mais do que foi feita a compra pelo Ministério da Saúde. O Dória fez uma compra com a China, tá ali, é muito amigo dos chineses, fazendo uma compra
aparentemente superfaturado, inclusive o Ministério Público já está de olho e já abriu inquérito por conta desse preço superfaturado. Lembrar que ele está comprando sem licitação e o governo federal, e o Ministério da Saúde comprou respirador por um valor muito mais barato. O MBL, ele sempre foi um grupo que sempre prezou pela austeridade, que sempre prezou pela probidade administrativa. Não me parece muito probo um governador gastar 3 vezes mais, e me parece muito atípico o Fernando Holliday, do MBL, ele ficar absolutamente calado em relação a isso e está só mirando no Bolsonaro. Também me chamou a atenção o fato do MBL divulgar uma meia-verdade sobre Douglas Garcia. Desculpa que a minha voz é rouca, eu fico forçando ter que beber água. Que é um deputado um deputado homossexual do PSL, e que ele votou contra um projeto que reduziu o salário e passava esse dinheiro da redução direto para o Dória. Ele era favorável de ter a redução de salário, mas com esse valor passando diretamente para a área da saúde. E aí o MBL lançou uma hashtag Douglas Mamador, que, assim, eu sei que é grosseiro a gente falar isso, mas, ao meu ver, isso tem alguma conotação ligado à homossexualidade dele, fizeram uma coisa meio dúbia, querendo dizer alguma coisa, dizendo outra, enfim, e um banner para divulgar essa hashtag com um bodybuilder atrás, um homem musculoso, e o Douglas na frente, e a hashtag Douglas Mamador, que eu achei de um razoável mau gosto, assim como eu achei de mau gosto a hashtag que fizeram para Joyce de Peppa. Não foi o MBL, esse aí foi outro grupo, talvez até ligado ao Bolsonaro, que é Peppa Marmita de Pedreiro, mas esse é outro assunto, também achei muito grosseiro. E aí me chama muita atenção do MBL em relação a isso, né? Me chama a atenção do MBL ele ser ligado ao Rodrigo Maia e talvez de tabela ao Alcolumbre. Me assusta o fato do Rodrigo Maia ter feito, segundo o repórter Guilherme Caetano, que depois desmentiu mais, ele deu a notícia de que o Maia, o Alcolumbre, o Toffoli, o Luiz Fux, o Barroso e a Carmen Lúcia, eles estarem fazendo uma reunião, parte presencial e parte virtual, com a pauta de Bolsonaro. E tá o Rodrigo Maia muito quieto em relação ao Bolsonaro. Lembrando que o Rodrigo Maia já meteu pau no Bolsonaro. E agora levou uma bordoada, ficou quieto, viu essa manifestação popular para o Bolsonaro, ficou quieto. Então qual a impressão que eu tenho? É que o MBL está sendo o teste de ferro do democrata para bater no Bolsonaro. O que você acha, Alexandre? Minha análise leiga, ela faz algum sentido ou é teoria da conspiração que eu estou pensando? Bom, assim, na minha visão, a sua análise foi perfeita porque você tem o MBL, ele pertence ao DEM, né? Ele é um grupo teoricamente independente, mas ele, como só é possível se eleger através de um partido político, então esses representantes, né, pertencem ao DEM, o DEM deu cobertura para eles, e eu não consigo acreditar, né, eu posso estar equivocado, né, sempre há espaço para ambos estarem errados, mas que alguém vai dar cobertura para eu eleger um candidato a deputado sem ter alguma coisa em troca. Então, a imagem que passa é que o MBL ele é a ponta de lança do DEM e fica batendo no Bolsonaro e recuaram. Então foi um movimento político. Eu avancei os garotos do DEM, eu avancei o Kim Kataguiri, mas eu recuo duas pedras importantes, que é o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Por que esse movimento? Vamos tentar entender esse movimento. O movimento é o seguinte: Bolsonaro ele ainda possui por volta de 30% de apoio popular. Então, ele tem muito voto ainda. E o voto do Bolsonaro, ele é em pessoas de nível
social mais alto, de escolaridade mais alta, né? E trabalhadores autônomos, por volta de 30%. Então, você tem... Então, é importante você bater no Bolsonaro, mas não é só bater no Bolsonaro, é bater com a juventude. Eu bato com a juventude, tentando chegar aos pais, aos mais velhos, para que estes deixem de apoiar o Bolsonaro, porque o PMDB, o DEM, ele com o Kim, ele tem uma entrada mais jovem, então você consegue pegar essas pessoas mais jovens que estão do lado do Bolsonaro e trazer. Então eles querem pegar os jovens. Foi a última pesquisa, Fabrício. Então eles querem pegar os mais jovens, convencer esses mais jovens a se converter contra o Bolsonaro e converter aos pais, tornarem-se militantes, ativistas políticos nas redes sociais, para você criar um clima, de impeachment. Porque o que a gente está vendo aqui é a construção de um ambiente para você fazer o impeachment. O impeachment ele tem uma questão relevante, que é o seguinte: você precisa do povo. Então, se você não tem o povo, não adianta você ter só os votos dos deputados e dos senadores. Você precisa ter, primeiro, crime. O crime, ele é algo questionável, porque foi o que eu falei no início. 2 mais 2 pode ser igual a 5. Basta que você queira. A nossa Constituição, nos seus preâmbulos, fala de princípios. Princípios são coisas elásticas, né? Então, por exemplo, tem um pedido de afastamento cautelar por falsidade ideológica. Então, olha só, eu já estou tirando o Bolsonaro de jogo. Quando você entra com esse pedido de impeachment, eu já estou tirando o Bolsonaro do jogo. Quando eu digo assim, olha só, a casca de banana que o Moro deixou. O Moro falou o seguinte: eu estou saindo porque ele quer influenciar na Polícia Federal. E o que ele está dizendo? Qualquer um que entre depois de mim será apenas para atender aos interesses do Bolsonaro. Essa foi a casca de banana que o Moro deixou. Então, qualquer um que o Bolsonaro coloque ali, o STF vai ter argumentos para dizer o seguinte: olha, se esse cara foi convidado é porque ele vai fazer as vontades do Bolsonaro. Então, eu tiro o poder do Bolsonaro sobre a PF. Eu tiro a capacidade de indicação do Bolsonaro sobre a PF. Porque, olha, esse cara está colocando aqui para passar informações. Ele quer interferir na Polícia Federal, né? Então, você entenda o seguinte: a estratégia do DEM, você tinha antes o Alcolumbre e o Maia batendo no Bolsonaro. O Bolsonaro, quando tirou o ministro da Saúde, bateu feio no Rodrigo Maia. E aí, na semana seguinte, tirou o Moro. Então, criou um ambiente contra o Bolsonaro de vários atores políticos contra o Bolsonaro, a mídia massacrando os vazamentos dos áudios, os prints. E aí o Rodrigo Maia, ele saiu de cena. E aí o que ele fez? Colocou os garotos na cena. Então agora eu não preciso mais aparecer
eu vou e coloco esses garotos para irem minando, porque assim, tem atualmente, né, eu li no jornal no Valor Econômico, por volta de 30 processos de impeachment. Há pouco tempo atrás tinham 14. Agora já tem por volta de 30. Então, assim, você vê que isso tudo fica na pasta do Rodrigo Maia. Não adianta ele tirar esse as da manga agora, porque não vai funcionar. Então você precisa de um agente que crie um clima. Quem é esse agente? O O MBL. MBL. O MBL já fez isso com a Dilma. Foi à rua, movimentos, criou manifestações, tem Só, conexões com o mundo político. Então você. Agora, só que tem uma questão. Você não pode reunir as pessoas na rua, porque tem o Covid. só Essa aqui vai ser. um apontamento. Pode falar. Mas assim, o modus operandi que o MBL utilizou da outra vez foi justamente trazer. Aí, Abraço, Fabrício. Obrigado aí. só falaram aqui, ó, que o Moura que se tirou. Enfim. Mas internamente a gente não. Enfim. O que eu estava falando, cara, é que assim, o modus operandi do MBL foi fazer a convocação da população às ruas. Sim. O público que é pró-Bolsonaro está indo para a rua. Está fazendo o acampamento dos 300, tá fazendo uma movimentação de rua. E o MBL não. Você acha que eles não estão fazendo porque tem a desculpa da Covid, ou eles não estão fazendo porque hoje o MBL tem plena ciência que não tem a força de convocar a população para as ruas como eles convocaram, como eles fizeram no impeachment da Dilma, porque eles fatiaram o bolo. Assim, a esquerda não vai com o MBL, isso é fato. E a direita não necessariamente está indo mais. Você acha que hoje o MBL reconhece que ele, nesse quesito de rua, ele tem enfraquecido? Olha, a imagem que passa é justamente que eles não têm como chamar a juventude, porque a juventude não está com eles, a juventude está com o Bolsonaro e os adultos estão com o Bolsonaro. Então, na hora em que eles entram no canal do YouTube do MBL, dizendo que para derrubar o Bolsonaro é necessário que os jovens virem agentes políticos motivacionais nas redes sociais e tentem convencer o pai, tio, avô, avó, tia, gato, papagaio e periquito, é porque eles sabem que agora não há esse clima. Então, entenda, assim, existe o vírus, o Covid, tudo bem, mas não existe o clima social para derrubar o Bolsonaro. Porque na hora em que eles só vão convocar o povo para ir à rua, e provavelmente a esquerda vai estar junta, porque é interessante para a esquerda tirar o Bolsonaro. Mas você acha que a esquerda ela se juntaria com o MBL, considerando que eles têm rusgas históricas? Você acha que o MBL ele não é se juntar com o MBL, mas assim, é interessante para os dois que o Bolsonaro caia. A esquerda já está unida ao DEM no Congresso. Então, assim, você vê a última votação que teve sobre o socorro dos estados e municípios, a esquerda votou com o Rodrigo Maia. O que aconteceu é que hoje o Senado modificou aquela lei e apresentou um novo projeto de lei com 60% dos 7 bilhões indo para os estados em função do tamanho da população e 40% em relação à doença. Então, o Rodrigo Maia ficou sentido, mas ele já se conversou com o Alcolumbre, vai colocar em votação na segunda-feira.
Então, agora, na segunda-feira, a gente vai ter oportunidade de ver se eles estão realmente fechados. Porque, Eles que vocês entendo, falam o quê? A esquerda com DEM? a esquerda condena. Mais importante agora para eles é derrubar o Bolsonaro. Só que para você derrubar o Bolsonaro, você vê, toda vez que o Bolsonaro sai à rua, o povo vai atrás. Toda vez que tem uma manifestação pró-Bolsonaro, você tem o público, você tem povo. Então, eu não posso pedir o impeachment tendo o povo apoiando o Bolsonaro. Eu preciso que o número de pessoas contra o Bolsonaro seja tão grande a ponto de aqueles que apoiam o Bolsonaro ficarem constrangidos de apoiarem o presidente. Você está entendendo? Alexandre, Por mas isso que por eu que... preciso criar esse público. Mas assim, tá tendo manifestação para Bolsonaro, ponto. Por que o MBL também ele não está fazendo a contra-manifestação? Você acha que é só pela Covid ou porque eles sabem que não vão ter força mesmo? Porque assim, eu vou fazer a impressão que eu tenho é o seguinte, o MBL de 2015, 2016, que foi às ruas, inclusive o movimento monarquista ele foi muito às ruas com o MBL botou, já exibiu bandeira monárquica, ele era um MBL, que ele conseguia trazer as pessoas para a rua. O MBL perdeu nomes como o Gabriel Monteiro, que é uma pessoa, pelo menos no Rio de Janeiro, muito forte. No Ceará, o MBL perdeu o Carmelo Neto, que também é um nome da juventude da direita muito forte. Vários nomes eles perderam. Vários nomes eles perderam. Inclusive, já nas manifestações, que eles já no começo do governo Bolsonaro, que eles não quiseram participar, que quem acabou encabeçando foi o Nas Ruas e o Movimento Brasil Conservador, a manifestação ficou cheia. Você acha que no fundo, eles sabem que hoje não tem esse poder de rua? Ou eles têm ainda poder de rua? Olha, se eles tivessem, eles tinham chamado o grupo deles para fazer um contraponto à manifestação, porque eles romperam no dia 26 de maio do ano passado com o governo Bolsonaro. A visão do MBL é que o governo Bolsonaro mudou completamente a sua postura e não fazia acordo, aprovou o juiz de garantia, não aprovou a limitação de poder do STF, a delação premiada, né? E agora está cedendo à pressão do Centrão. Então, assim, mas esses são as narrativas do MBL para justificar a sua atuação e são apenas narrativas, quer dizer, você consegue, tendo uma pessoa que tem uma boa retórica, uma boa oratória, inverter todo um argumento lógico e no fim, desdizer o que ele disse no início e todo mundo bater palma. Então, você precisa, principalmente as pessoas que falam muito rápido, porque muitas vezes você não consegue acompanhar o raciocínio da pessoa, e aí no final, para você não parecer burro, você concorda para poder dizer que entendeu, mas no fundo você não entendeu nada. Então, assim, eles, uma coisa que a gente pode saber se eles realmente têm força vai ser amanhã. Eles conclamaram uma manifestação virtual para amanhã. A gente vai poder ver se eles realmente têm essa força que eles dizem ter, né? E que eles se gabam de ter derrubado a Dilma, né? Eles só não explicaram por que eles derrubaram a Dilma e não tiraram os direitos políticos dela, né? Isso eles não explicaram. Eu fiquei sem entender por que eles fizeram isso. Então, assim, eu creio que eles começaram a botar as mangas de fora. Então, eu acho que a gente não pode dar uma opinião precipitada neste momento, mas a gente, como você bem salientou,
É uma nova estratégia. Vamos deixar o desenrolar um pouquinho dessa estratégia. Por exemplo, eles começaram essa estratégia, segunda-feira abriram processo de impeachment, no dia seguinte eles estavam na Jovem Pan, e domingo agora vai ter uma manifestação virtual. É domingo? Você está entendendo? Eles primeiro fizeram impeachment, foram para a mídia, para a grande mídia, para divulgar o trabalho deles, e agora eles vão fazer uma manifestação virtual amanhã. Alexandre, mas se a gente for nessa vibe de manifestação virtual, os trend topics do Twitter, pelo menos nas últimas 2 semanas, eles foram marcados por hashtags de apoio a Bolsonaro. Ou seja, fora Maia, cai Maia, para nunca mais Maia, fora Columbres que não teve. Mas o MBL não conseguiu emplacar nenhuma hashtag, pelo menos que ficasse nos trend topics, do Twitter contrária a Bolsonaro. Será que isso também não está sendo um termômetro para eles de que eles já não têm essa força? Eles estão tendo que organizar uma hashtag, um tuitaço, combinar, enquanto os tuitaços pró-Bolsonaro, eles estão tendo um caráter pelo menos mais improvisado, mais espontâneo. Você acha que isso não acende um pouco alerta para o MBL de que eles não estão num novo momento, que eles já não são mais vistos como aquela força renovadora? É porque, assim, a minha visão é o seguinte: tacar pedra é fácil, porque quem é o governo é a vidraça. Qualquer um que esteja no governo é vidraça. Então, eles podem tacar pedra no governo. Mas só que eles também são governo, porque eles possuem o Senado e a Câmara. Então, como que você vai tacar pedra no governo, mas se você também é vidraça aqui atrás? Entendeu? Então você está no meio. Atrás você é vidro, na frente você taca pedra. Você está com o estilingue tacando a pedra aqui, mas atrás você também tem. Então, quer dizer, quem são as figuras mais proeminentes do DEM? O Rodrigo Maia e o Columbo. São duas personas não gratas para a direita. E o MBL, ele veio junto com a direita. Quando ele chamava para as manifestações e ia aquela quantidade toda, você chamou bem a atenção, não vinha só o MBL, vinha MBL, monarquista, golpista, AI-5, intervenção, vinha todo mundo. Era, na verdade, uma grande festa da direita para derrubar a Dilma, porque todos queriam derrubar a Dilma. Então, mas só que agora eles perderam esse papel. Eles não possuem mais. Quando eles romperam com o Bolsonaro e disseram que não iriam para a manifestação, e aí eles testaram a força deles. Na hora em que mantiveram a manifestação e milhares de pessoas foram na Paulista em apoio ao Bolsonaro, eles geraram uma desconfiança pelo povo da direita. Espera aí, é um apoio para o Bolsonaro e vocês não vão? Por mais que eles até tenham votado com o Bolsonaro, chegou no final do ano passado, após a reforma da Previdência, a relação Congresso e governo começou a desandar de um modo tal, o DEM começou a descolar do governo, que fica difícil você manter agora uma atitude pró-governo, porque qualquer atitude agora você vai ser visto como golpista. Então, assim, você pediu o impeachment do Bolsonaro, que era o cara da direita, que veio veio com aquela voz anti-PT. E você agora vai derrubar o anti-PT, tendo voto do PT junto com você? Você já imaginou
a delicadeza dessa situação? Como é que você vai É passar para o complicado. eleitor que você é anti-PT, mas você vota com o PT? Alexandre, e assim, se a gente puder jogar aí essa conjugação de força, né, um lado para o lado, outro lado para o outro, nas redes sociais, geralmente os tuitaços para Bolsonaro eles têm um efeito mais proeminente. Até uma das pessoas que está aqui no chat até falou que isso é feito por robô. Não tem como afirmar se sim ou que não. Porque em política, como a gente sempre fala, tem a quarta camada que a gente nunca sabe, né? Mas até o presente momento, onde não tem nada provado que seja robô, embora eu também não esteja dizendo que seja impossível, tá? Mas a gente vê nas redes, no Twitter, pelo menos, o grupo bolsonarista mais forte do que o grupo anti-bolsonarista. Eu fiz uma análise aqui de rede social, deixa eu anotar aqui, uma análise bem breve de rede social, para a gente comparar esse equilíbrio de forças, né, entre o lado do MBL, que é o, digamos assim, liderando o grupo antibolsonarista, e do outro eu destaquei aqui o Movimento Brasil Conservador, que liderando o grupo bolsonarista. No Instagram, o MBL tem 789 mil seguidores, e no Twitter 484 mil. O MBC ele perde para o MBL. O MBC ele tem no Instagram 17.400 seguidores. Acho que é 17.400. Mas no Twitter eles já são mais fortes, não chega a ter a mesma quantidade de seguidores que o MBL, que tem 484. O MBC tem 131 mil seguidores. Olhando agora duas figuras femininas de importância, até aí uma pessoa, Fernanda, acho que a Fernanda está falando que é do MBC, né? Os dados foram vistos hoje, né? A Joyce Hasselman, que também rompeu com o Bolsonaro, ela tem 1 milhão de seguidores no Instagram. E no Twitter, 318 mil. A Carla Zambelli, ela perde para a Joyce no Instagram, com 850 mil. Só que no Twitter, que é uma ferramenta de mais veículos de ideia, a Carla Zambelli ganha de lavada da Joyce Hasselman, com 735 mil seguidores, ou seja, o dobro da Joyce, o que mostra que a Joyce, quando teve essa ruptura com o Bolsonaro, que pelo menos no Twitter, ela teve uma perda muito grande. E analisando, Alexandre, esse balanço de forças entre o grupo que quer o impeachment, entre o grupo que não quer impeachment, você vê um equilíbrio ou você vê algum lado mais forte que o outro no momento? Olha, vamos analisar assim. Eu posso criar um perfil, seguir o MBL e nunca mais entrar no Twitter. Eu posso ter 10 pessoas que façam isso e eu posso ter uma pessoa no outro grupo, no MBC, que está todo dia ali, tweetando, retweetando. Então, os números, eles são frios. Eles dizem muita coisa, mas eles são frios, porque você tem que ver também a intensidade da opinião. Então, se você tem dentro do Twitter, dentro dessas Instagram e YouTube, pessoas que estão gerando conteúdo e retweetando ativamente, por mais que elas sejam menores, mas elas são mais barulhentas. Então, o barulho que se faz, né, existe na ciência política também essa coisa da intensidade, né? Existe um grupo pequeno, altamente motivado, e existe um grupo grande, inerte. Será que você poderia medir esse grau de dar um voto pela intenção? Quer dizer, como é que você poderia, dentro de uma democracia, um grande grupo amorfo e um pequeno grupo muito motivado, muito barulhento, com um desejo muito forte, você poderia dar pesos diferentes para aqueles votos? Então, assim, essa é uma questão que se coloca, que eu sempre tenho em mente. Existem diferentes níveis de intensidade nos desejos políticos dos atores. E isso é
relevante, principalmente na rede social, porque na rede social você precisa de ter motivação, você precisa ativar, rolar a rede. E você só pode rolar essa rede social caso você tenha muitas pessoas retuitando e divulgando a mensagem. Então, eu acho que, assim... Então você acha assim que só eu não teria... pela questão numérica tá difícil a gente definir quem tá maior e quem tá menor? Sim. Não. O numérico diz quem está maior e quem está menor. Agora, o numérico não vai te dizer a intensidade do desejo dos atores políticos, entendeu? Você não vai conseguir saber o seguinte, a relevância de cada ator desse. Você teria que ter um instrumento que, por exemplo, avaliasse cada tweet da Joyce, quantos retweets ela tem. Cada tweet da Carla, quantos retweets ela tem. E você tem que levar em conta também que existe o Bolsonaro. Né? Ele é o ator fundamental nesse jogo político, porque ele deve ter milhões e milhões de seguidores no Twitter dele. E você tem o Carlos Bolsonaro, você tem o Eduardo Bolsonaro e você tem o Flávio Bolsonaro. Então, se você juntar essas quatro figuras, esses quatro atores políticos, eles são relevantes, né? Porque eles são a cabeça. E aí o corpo vai se mexendo. Então, você teria Alexandre, que talvez... e se a gente pudesse aqui ter uma bola de cristal. Aqui tem uma bola de cristal, né? É difícil, né? Qual que você acha que seria a tendência do Rodrigo Maia? Você acha que ele já colocaria esse pedido de impeachment na frente? Você acha que ele já vetaria, já negaria? Ou você acha que, se possível, não sei se é possível, ele guardaria isso ad eterno até o momento que ele quisesse, que ele julgasse fosse oportuno? Ou ele tem um prazo específico para se manifestar? Olha só, temos um impeachment recente no país. Você lembra, o impeachment foi em junho, maio, junho. O que aconteceu em outubro do ano anterior? Houve um programa de governo do MDB, A Ponte para o Futuro. Não sei se você lembra. A Ponte para o Futuro. Foi um programa político-eleitoral do MDB, ficou 15 minutos na televisão dizendo a ponte para o futuro. Quer dizer, 6 meses antes de acontecer o impeachment, o MDB já tinha dito o que ele olhava para o Brasil, o que ele iria fazer com o Brasil. A questão do impeachment se coloca o seguinte, hoje, não há espaço para você fazer o impeachment. Hoje. Não quer dizer que semana que vem não tenha, mas hoje eu tenho a convicção de que não há a menor possibilidade do Rodrigo Maia colocar essas cartas na mesa. Seria precipitado, ele poderia perder, e se ele perdesse, seria uma derrota gigantesca. Agora, a grande questão que se coloca, eu já apontei esse problema, você vai tirar o Bolsonaro. Você já combinou com o Mourão como é que vai ser o governo Mourão? Porque para você tirar o Bolsonaro, na cadeia vem o Mourão. Então, esses partidos que estão agora na oposição, eles teriam que tentar buscar o partido do Mourão, buscar o Mourão, fazer um acordo para ele aceitar o impeachment. E aí essa é uma questão que, enquanto você não tiver um clima completamente
contra Bolsonaro, você ter pesquisas de opinião, como Datafolha, que foi há pouco tempo atrás, dizendo que por volta de 30% dos eleitores apoiam Bolsonaro, você teria que chegar, o índice de popularidade do Bolsonaro teria que cair para níveis de 15, 14, 10, assim, níveis de popularidade baixíssimos, para que você pudesse criar um clima do impeachment. Mas aí tem a segunda etapa do impeachment. Quem vai assumir o lugar do Bolsonaro? Porque se você disser o seguinte, eu vou fazer o impeachment, e o Mourão vai junto, não é impeachment. É golpe. É golpe de Estado. Então, você entendeu a posição do Rodrigo Maia? Se ele começar a falar muito, vão começar a pegar as falas dele e vão dizer o seguinte, ó, ele está tramando um golpe de Estado. Então, em geral, quando se trama um golpe, né, se trama em silêncio. Então, ele não pode falar, porque se ele ficar falando, criticando o Bolsonaro, vão querer dizer que ele está jogando contra o governo. Mesmo ele já tendo criticado abertamente várias vezes, né? Sim, mas aí que está. A questão é que se coloca o seguinte, se ele está se colocando contra o presidente, ele está criando um clima de instabilidade política no momento em que a sociedade está fragilizada pelo Covid-19. Então, assim, ele passa a ser visto como um problema e não como uma solução. E ele precisa ser visto como solução e não como um problema. Então, essa é a jogada. Por isso que você atentou bem para aquela estratégia. Eu pego os meus garotos e coloco eles para bater, para criar um clima. Agora, esse é um grande problema. Se você tirar o Bolsonaro, o Mourão vai aceitar isso? Essa que é assim, as Forças Armadas dizem, olha, se tirarem o Bolsonaro através dos mecanismos democráticos, nós iremos aceitar. As Forças Armadas já declararam isso? Elas já declararam falaram que já declararam que assim, desde que a democracia caminhe com as suas pernas, eles eles de forma alguma iriam desrespeitar a Constituição. Ou seja, a instabilidade do governo é uma instabilidade do governo. Né? Do mesmo jeito que tiraram a Dilma e o governo ficou quieto. Tiraram o Collor e os militares ficaram quietos. Então, assim, a grande questão é essa. Você, para fazer o impeachment, você tem que ter um acordo com quem vai assumir. E não tenho visto, não tenho notícia, não estou dizendo que eu estou certo. Eu tenho certeza que não há clima para impeachment. Mas se eles estão conversando com o Mourão, na surdina, por algum enviado, assim, não é uma notícia que esteja circulando. Então, assim, eu não tenho bola de cristal, mas dado ao índice de popularidade do Bolsonaro, é inviável ao Rodrigo Maia colocar sobre a mesa um impeachment podendo perder. Ainda mais que o Bolsonaro está se aproximando do Centrão, oferecendo cargos do segundo escalão, cargos do terceiro escalão ao Centrão. O Centrão tem por volta de 170 votos, se eu não estou enganado. Você perder 170 votos, digamos que sejam 150, é muita coisa e o risco é muito grande. O impeachment tem que ser um passo muito bem dado, muito bem calculado, para não ter problema. Entendi. Entendeu? Então, assim, fala. Alexandre, que já está dando tempo, só para a gente não precisar encerrar a caralho, assim, para você fazer a sua conclusão aí,
que foi muito boa essa live, acho que foi muito esclarecedora para a gente. Buscamos manter a neutralidade, não sei se eu consegui, pelo menos se eu consegui. Às vezes eu tento, claro que eu tenho minha posição política, mas eu tento reprimir a minha posição política e analisar o fato de acordo com as evidências, mas infelizmente nós somos humanos e às vezes o meu viés pode vir um pouco à tona, mas não é a intenção. Mas dá uma concluída aí, cara, pra gente não encerrar assim no vambora. Eu acho assim, terminando com esse assunto do impeachment do MBL, dando uma finalizada, não vejo esse pedido de impeachment do MBL como uma ameaça de fato, mas sim uma estratégia de se criar um clima político para um dia, talvez, chegar ao impeachment. Então, a estratégia é criar um clima político de instabilidade para o governo e não necessariamente hoje fazer esse impeachment. É a marcação de território, é marcação de espaço, entendeu? Entendi. Então, essa é a minha consideração final. E vamos aguardar agora amanhã. Vamos aguardar. Estamos aí na Novela Brasil. Pessoal, eu quero pedir o seguinte, vamos ficar muito atentos ao que está acontecendo, porque essa instabilidade isso nos afeta, não só como cidadãos, mas também a nossa obrigação de mostrar que o modelo vigente é um modelo errado e que a gente tem que trocar para uma estrutura mais descentralizada e mais fluida de poder. O presencialismo ele é muito engessado. Alexandre, mais uma vez aí, já figurinha repetida, carimbada aí. O carimbado ou tarimbada que fala? Não sei. Enfim. Depois mesmo. Vou olhar no Google. Quero agradecer o pessoal aí que ficou. Cara, minha voz é uma merda. Que acompanhou a gente. Né? Eu sei que é para mostrar a caneca. Mas a caneca também, cara. Eu sei, a gente sabe disso. Mas agradecer a galera que ficou aí com a gente. Galera, vamos nos cuidar, usem máscaras, passem álcool gel assim que chegarem em casa. Alexandre, vamos no grito de guerra? Você já gravou o grito de guerra, né? Uma boa noite e salve! Salve, Dom Luiz. Salve Dom Luiz. Valeu, pessoal, boa noite. Valeu, um grande abraço, Rodrigo. Tamo junto aí, um grande abraço.